Bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje, um novo dia que Deus tem nos dado, tem nos proporcionado, e com certeza a gente vai orar hoje, a gente vai falar com Deus e Deus ele vai abençoar o seu dia, consagrar o seu dia, e você, em nome de Jesus, vai ter um dia abençoado, e que todo dia a gente possa nos lembrar de que Deus que tem nos dado esse dia, de que Deus ele tem nos fortalecido, e é isso que faz toda a diferença, porque o fôlego de vida vem dele, a bênção vem dele, e nós precisamos todo dia confiar nele. Eu quero trazer uma mensagem, a gente vai ler já, onde eu acredito que essa mensagem você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida. Porém, não deixe de ser palavras de Deus, não deixe de ser voz de Deus para que hoje a gente ouça, para que hoje a gente traga para a nossa vida e viva conforme a palavra dele. E essa palavra se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 em diante. E olha só que interessante o que está dizendo aqui. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram e assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha só que interessante. Primeiro Jesus ele diz: passemos para outra margem. A gente sempre presta atenção nisso, mas é Jesus ali dizendo: olha, você precisa ir para o outro lado. É Deus nos dando a direção: olha, vai por ali. Você precisa ir para o outro lado da margem. Você precisa passar esse rio aí. Porém, no meio do caminho, aqui está dizendo que se levantou um grande temporal. A dificuldade ela veio. A dificuldade ela veio para tentar de alguma forma ali desmotivar aqueles discípulos que estavam no barco. Porém, a ordem que foi dada foi para que a gente passasse para o outro lado, foi que a gente viva o chamado de Deus, para que a gente viva a vontade de Deus. E aqui está dizendo exatamente isso. Ora, se levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E olha só o que diz no versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que interessante. Depois dá uma lida, gente, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que é o que a gente estamos lendo hoje, porque isso faz uma grande diferença na sua vida. Você ler, você buscar a Deus, isso faz toda a diferença. Aqui está dizendo que primeiro Jesus ele diz para aqueles discípulos, né, para que eles viessem a passar para o outro lado da margem. Foi isso que eles fizeram. Eles acataram a voz de Deus, a voz de Jesus ali naquele momento, e eles foram de encontro ali à outra margem. Porém, no meio do caminho, a tempestade ela veio, o vento veio, as ondas bateram contra o barco, e o barco já estava enchendo de água. A água já estava passando para o lado de dentro do barco. E às vezes a nossa dificuldade é exatamente dessa maneira. Nós estamos no caminho e de repente o nosso barco ele começa a encher de água. Se você está passando uma tempestade, você já está vendo que é difícil você continuar no caminho e o barco ainda começa a encher de água, então deve ser desesperador.
continuar dentro desse barco. Porém, uma coisa, um detalhe muito importante, é que Jesus estava no barco. E isso faz toda a diferença. Se Jesus de repente não estivesse ali para acalmar esse vento, para acalmar essa tempestade, de repente os discípulos, eles não teriam outra saída, outra solução se não fosse Jesus no barco. Por isso que faz toda a diferença você ter Deus no seu coração, você buscar a Deus, você ter a sua vida com Deus alinhada com os propósitos dele. Porque se Jesus está no barco, então a tempestade ela pode vir. A tempestade ela vai vir um dia ou outro. Mas se Jesus está no barco, então ele acalma a tempestade. Ele acalma o vento. Ele dá ordem ao mar que se acalme. E os discípulos ali, eles ficaram aterrorizados com isso. Caramba, Jesus, ele pode acalmar o vento, ele pode acalmar a tempestade, ele pode falar para o mar se acalmar e o mar vai se acalmar. Eles se espantaram com tudo isso, né? Porém, a gente precisa se lembrar de que Deus, ele é o nosso Deus. E se ele está presente na nossa vida, as dificuldades elas vão vir. As dificuldades elas vão continuar existindo. As dificuldades elas vão muitas das vezes fazer a gente pensar em parar, fazer a gente pensar em desistir, fazer muitas das vezes a gente desanimar, se entristecer. Mas se Jesus estiver no barco, a tempestade não vai te matar, a tristeza não vai de repente fazer você desistir, porque Jesus está no barco. Os discípulos, por mais que Jesus estava no barco, os discípulos ainda foram até Jesus. A solução está em Jesus. A solução sempre vai estar em Jesus. A solução do seu problema sempre vai ser Jesus. Então traga isso para o seu coração. Lembre-se de que Jesus está no barco. E que a dificuldade, pode vir a dificuldade que vier. Se Jesus estiver no barco, então a solução está no seu barco. Então hoje procure refletir nisso, procure analisar isso. Jesus está no barco. E a tempestade que vier, a dificuldade que aparecer na sua vida, que você leve isso em consideração, de que Jesus está no barco. E que Deus ele possa abençoar o seu dia, consagrar o seu dia, e que isso seja motivo de alegria. Porque Jesus estando no barco, então a solução também está no barco. Então nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença no nosso dia. Então onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, Pai. Mais essa chance, mais essa oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Estamos aqui, Pai, vivos, estamos buscando e agradecendo ao Senhor. Pai, que hoje o Senhor abençoe esse dia de trabalho, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, essa semana dessa pessoa, esses dias, Pai, que essa pessoa tem projetado coisas, tem planejado. E, Pai, que mesmo que a dificuldade, Pai, elas venham, meu Deus, que ela se lembre de que o Senhor está presente e de que o Senhor pode fazer muito mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Pai, que a Tua unção hoje prevaleça sobre essa vida, que o Senhor dê paz para essa pessoa, que o Senhor dê alegria a essa pessoa, que essa pessoa, Pai, possa receber de Ti, Senhor, a transformação, a cura, a libertação, que só o Senhor, Pai, pode fazer. E eu oro, Pai, peço por essa família, meu Deus, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe essa casa, Pai, que seja um lugar de paz, que seja um lugar de alegria, que seja um lugar, Pai, de avivamento do Senhor. Que o Senhor se faça presente nesse barco, Pai. Se faça presente hoje nessa vida, trazendo alegria, trazendo prosperidade, trazendo, Pai, bênçãos sem medidas. E que, acima de tudo, ela possa estar buscando ao Senhor verdadeiramente. Porque a Tua palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que nós possamos buscar o Senhor, Pai, de todo o coração, para que a nossa vida venha a ser o lugar da Tua morada. É isso que nós oramos, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho. Deixa também o seu curtir, porque isso ajuda para que a palavra de Deus
continue sendo levado adiante. Temos orações todos os dias. Busque a Deus, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus, e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.